Olá, eu me chamo Fabiana, eu tenho 42 anos, moro em Serra, no Espírito Santo. Eu sou mãe do anjo Gustavo Magalhães Rocha, que partiu em janeiro desse ano com 12 anos e meio de idade. Vim contar através desse documentário um pouquinho da história do meu Gu e de tudo que nós passamos nesses últimos 2, 3 anos. O Gu sempre foi um menino muito alegre, muito feliz, gostava de estudar. Desde pequeno ele queria ser médico. Quando ele foi crescendo, ele passou a assistir programas culinários e se interessou muito e fazia já alguns pratos. Ele falava que ele queria ser médico e queria ser cozinheiro. Amava um bom prato de arroz com feijão. Ele falava que o meu feijão era o melhor do mundo, mas que eu não podia contar para as vovós dele não, que elas morriam de ciúme. Gostava muito de gravar vídeos, de editar vídeos no YouTube e também como brincadeira. Até ri muito quando eu fui gravar esse vídeo, porque eu lembro que quando ele gravava vídeo, ele se arrumava e ele passava perfume e eu acabei rindo muito, porque assim, eu falava com ele, falava, meu filho, ninguém vai cheirar você no vídeo aí, e hoje eu me peguei fazendo a mesma coisa, gravando vídeo e passando perfume, então eu me recordei desse momento e a gente ria muito, soltava gargalhadas, enfim, ele era muito feliz. No ano de 2018, nossa vida mudou para sempre. No início do ano ele teve um episódio de falta de ar, nós levamos no pronto-socorro, a médica falou que era apenas um problema emocional, que nós voltássemos para casa e conversasse com ele. Voltamos para casa, ele pediu que eu acreditasse nele que ele estava com muita falta de ar, eu levei no otorrino, porque ele tinha feito cirurgia de adenoide aos 2 anos de idade, a adenoide poderia ter voltado. Ela olhou, fez exames, falou que era só uma rinite, nós tratamos a rinite, ele ficou super bem. Nós voltamos para casa e meses depois dele ter ficado super bem, começou a aparecer umas manchinhas roxas pelo corpo. Ora eram manchas mais claras, ora eram manchas mais escuras. Eu marquei um pediatra para ele, mas antes disso ele teve um episódio de sangramento na escola, pela boca e pelo nariz. Eles me ligaram imediatamente. Eu levei ele para o pronto-socorro, fizeram o exame de sangue e falaram que as plaquetas dele estavam mais baixas que o normal. O normal é 150 mil, as plaquetas estavam 56, 57 mil. Depois disso, ele saiu do hospital, nós saímos do hospital com um diagnóstico de púrpura, que é uma doença que afeta as plaquetas, mas fazendo outro exame de sangue, as plaquetas tinham abaixado mais ainda. Eu liguei para a médica e a médica passou para outra hematologista. Esse hematologista pediu a biópsia de medula, fez a primeira, não deu certo, fez a segunda, mas antes disso ele nos chamou no consultório e falou, olha mãe, eu só fecho o diagnóstico dele com a segunda biópsia, mas olhando os exames do Gustavo de sangue, ele tem 3 elementos no sangue que estão abaixo do normal, que é plaquetas, os leucócitos, que é a defesa do organismo, e a hemoglobina. Então, por isso, eu acredito que ele esteja com uma doença rara na medula, que causa falência da medula óssea, né? A medula não produz células sanguíneas suficientes e ela é chamada de aplasia medular ou anemia aplástica. É uma doença grave, é difícil de tratar, muito chata de tratar, precisa de transfusões de sangue de plaquetas com frequência. Me recordo assim que eu fiquei muito nervosa. Já tinha ficado com a biópsia, porque quando fala que é biópsia a gente, né, já leva um baque. E eu fiquei muito nervosa, comecei a fazer um monte de pergunta para o médico e perguntei se era câncer. Ele me falou que não, para a medicina não é considerado câncer, mas antes fosse, porque a leucemia é mais fácil de tratar do que a aplasia. E ele ia
ter que internar, tomar medicação imunossupressora para ver se a medula voltava a funcionar, mas a cura para a doença era só o transplante de medula óssea. Me lembro que nós voltamos para casa, o Gustavo ficou muito quietinho, eu meio em estado de choque ainda. Quando nós chegamos, ele tomou banho, eu fiz janta, e ele me veio fazer a pergunta que acho que nenhuma mãe, né, tá preparada assim para responder, mas acha uma sabedoria assim que a gente não sabe de onde vem. Eu lembro que ele chegou para mim chorando muito e falou: "Mãe, eu vou morrer?" Eu me lembro que eu parei tudo que eu estava fazendo, eu abracei ele muito forte, falei: "Não, meu filho, essa doença tem tratamento, nós vamos tratar, nós vamos até o fim com o tratamento, vai dar tudo certo, e mamãe sempre esteve do seu lado, mamãe sempre vai ficar do seu lado para tudo, eu estou sempre do seu lado e não vou deixar você por isso." E eu lembro que ele foi se tranquilizando, nunca mais me perguntou a respeito. Então nós começamos, né, o diagnóstico se confirmou, ele foi internado perto do Natal de 2018, nós ficamos internados um mês, foi uma internação muito difícil, ele não tinha ficado tanto tempo internado, e ele tomava 21 comprimidos por dia, ele era furado quase todos os dias. Nós passamos o ano novo na UTI, porque ele tinha que tomar timoglobulina de coelho, que faz parte do tratamento, e podia dar reações. Ele teve, mas pouquíssimas reações. Mas ele sempre muito alegre, sabe? Ele chorava quando era furado, mas sempre a alegria voltava, ele fazia amizade com todos. E depois de um mês nós saímos com muitas restrições, não podia mais estudar, não podia correr, não podia, tinha que usar máscara com frequência, não podia praia, não podia piscina, não podia viajar, lugares aglomerados, pessoas com gripe ou com outras doenças infecto-contagiosas não podiam de jeito nenhum chegar perto dele, e nós fomos tomando todos os cuidados necessários e fazendo o acompanhamento médico dessa doença, que é muito difícil. Assim, eu tive que me afastar do trabalho, todos os dias praticamente nós estávamos no médico, hora para transfundir, hora para consulta, hora para exames. E nós passamos o ano de 2019 assim. Ele foi internado ainda 3 vezes nesse ano, porque essa doença não pode de jeito nenhum dar febre. Então assim, eu lembro que a médica dele falava: deu febre, corre. E ele teve 3 episódios de internações curtas, de 7 dias a 9 dias, mas tudo muito tranquilo, né? Fazia parte do tratamento também, caso ele tivesse infecções, que é um risco muito grande da doença que ele tinha. Eu percebi que na última internação a médica ficou muito preocupada com ele, e a gente já tinha adiantado os exames para o redome, para o transplante de medula. Ele tinha achado uma doadora 100% compatível de fora do país, e ela achou melhor que nós levássemos ele para o transplante de medula óssea, até porque a doença que ele tinha era muito grave. Eu conheci durante e depois vários casos de muitas crianças que nem sequer chegaram ao transplante de medula, que faleceram antes por infecções. Então esse era um medo que a médica dele daqui tinha, de que ele pegasse uma infecção e não saísse dela. Então nós arrumamos tudo, organizamos, fomos para o transplante em Curitiba. Ele foi muito feliz, muito feliz. Meu pai dizia assim: nossa, como o Gustavo tá feliz, assim, parece que ele não vai fazer um procedimento tão sério. Nós fomos para o transplante, mas chegamos lá e encontramos alguns obstáculos. A médica nos chamou dizendo que a doadora de 100% não podia doar mais a medula. Não teve uma explicação assim mesmo do porquê, se ela havia desistido ou se ela estava impossibilitada naquele momento. E eles optaram por fazer o transplante de haplo idêntico de 50% da medula,
aparentado. Já é um transplante que é feito, até na sua maioria das vezes, e aí eles acharam melhor fazer com a medula do pai, do Gustavo, e o pai dele foi prontamente. Nós fizemos todos os exames, ele internou dia 30 de outubro de 2019 para colocar o catéter. Ele recebeu químio e radioterapia. Até então ele gravava vídeos, mas depois ele parou de gravar porque teve, né, algumas reações, mas essas reações já eram esperadas porque a químio é muito forte. Depois ele recebeu a efusão da medula. Deu tudo certo. No 17º, 18º dia a medula pegou, nós comemoramos muito, ele era muito festeiro, eu falo que ele tinha que ter uma festa antes de partir. Nós comemoramos muito, comprei as bolas que ele queria, ele quis se vestir de rei, foi uma festa linda. Mas ele estava tendo uma febre, essa febre persistiu, e ele continuou internado. Vimos que reativou o citomegalovírus, que é reativado em 70% dos transplantados. O dele também, com o passar dos dias, atingiu as duas visões. A gente ainda não tinha como avaliar, né, o estrago que tinha feito na vista. E eu sei que foi muito rápido, assim, né? Ele tomou uma medicação que fez muito mal para o rim. Ele teve uma febre muito persistente e essa febre continuou até que ele fez uma tomografia, o pulmão estava limpo. 2 dias depois eu percebi que ele estava no oxigênio há muito tempo, ficou uma noite inteira. Então no outro dia eu chamei a médica para conversar e eles fizeram outra tomografia. E aí eles me chamaram na sala dizendo que meu filho tinha pegado, tinha infecção por fungo no pulmão. E aí começou toda a nossa batalha, né? Ele foi para a UTI para tomar medicação, que era uma medicação muito forte, que também atingiu o rim, e o rim dele já estava machucado. Eles tentaram dar a medicação no setor de transplante, mas ele gritava muito de dor e aí tiveram que dar morfina, então acharam melhor ir para a UTI. Ele foi para a UTI conversando. No outro dia de manhã eles tiveram que levar para o centro cirúrgico para colocar catéter, para fazer hemodiálise, e tiveram que entubar porque o pulmão estava muito ruinzinho. Ele voltou. Eu me recordo que foram muitas horas para eu conseguir entrar para ver ele. Eu fiquei na porta esperando. Eu lembro que eu tentava entrar e a enfermeira falava assim: mãezinha, volta, vai tomar um banho, vai descansar um pouco, porque vai demorar. Mas a gente que é mãe, assim, nós não ficamos tranquilas diante dessa situação, né? Depois de horas eu entrei. Eu falo sempre assim que uma mãe não merece perder o filho e nenhuma mãe merece ver o seu filho na UTI, assim, entubado, tentando se comunicar e não conseguia, usando fralda que ele detestava, e ele com a mão amarrada tentava tirar a fralda descartável. Eu lembro que eu pedi a Deus para me colocar no lugar dele, porque é muito difícil ver o filho da gente sofrer, não conseguir dizer o que ele tem, o que ele está sentindo. Se passaram os dias, ele não melhorou, ele teve uma hemorragia pulmonar, o que agravou o estado de saúde dele. Tiveram que drenar o pulmão, mas me recordo que no outro dia ele entrou numa máquina de hemodiálise de 72 horas. No segundo ciclo, todos os exames dele melhoraram, né? E as médicas tinham muita esperança, a equipe médica tinha muita esperança. Mas aí no segundo ciclo da máquina, a máquina não passou. No catéter, eles comunicaram que era um problema no catéter e chamaram a máquina convencional de novo de hemodiálise. Essa máquina passou um dia,
No segundo dia eles fizeram uma hemodiálise de 5 horas, porque ele tomava 5 litros de medicação por dia. Isso fora as transfusões que ele necessitava tomar, porque ele praticamente perdeu né, o que ele tinha de medula. Eu lembro que eu fui até sondada para um segundo transplante, mas não teve tempo, né? Não teve tempo de fazer, e ele também não aguentava, com problema no pulmão, outro transplante de medula. Ele teria que passar por tudo aquilo para outro transplante. Eu me recordo que eu cheguei na UTI, o meu filho estava extremamente inchado daqui para cima. Eu lembro que foi a coisa mais assim terrível de ver, e alguma coisa, sabe, falou no meu coração assim, algo falou no meu coração assim, tá chegando a hora. Eu lembro que uma médica me perguntou assim, você tá preparada? E eu falei, preparada? Nenhuma mãe tá preparada para perder o filho, nenhuma mãe tá preparada para enterrar um filho. Ele estava sofrendo muito, o respirador no máximo. Eu lembro que eu perguntei à médica, eu chorava muito, e eu perguntei à médica, ele tá sofrendo? E ela falou assim, tá, porque você imagina você acordar e não conseguir respirar. Eu me recordo que eu cheguei perto dele, conversei muito, muito com ele. Talvez a conversa assim mais dolorida que e mais difícil que eu poderia ter, porque eu e meu filho, nós éramos muito ligados um ao outro, nós estávamos sempre juntos, meu filho único, saíamos juntos, viajávamos juntos, então tinha que ser eu, sabe, a falar, a conversar com ele, a ter essa conversa com ele. Eu me recordo que eu cheguei e eu falei, meu filho, a mamãe tá aqui, vai sempre ficar do seu lado. Se você quiser lutar, lute, mamãe tá aqui, luta com todas as forças que você tem, e mamãe tá aqui do seu lado. Mas se você estiver sentindo dor, meu filho, se você estiver cansado, mamãe tá aqui também. Eu também vou ficar do seu lado. E aí eu lembro que horas depois ele faleceu. Às 11h04, 11h05 da manhã, eu segurando a mão dele no último minuto de vida. Porque na verdade o amor não é egoísta, né? Nós rezamos a oração do Pai Nosso, a maioria reza da boca para fora. Quando nós falamos assim, Senhor, que seja feita a vossa vontade, na verdade a gente quer que seja feita a nossa, né? Nós achamos que nós temos o poder de controlar tudo, né? De controlar o que pode ou o que não pode acontecer. Nós tínhamos muita esperança que ia dar tudo certo, assim. Nós nunca imaginei assim esse fim. Nós trouxemos ele para casa para ser enterrado aqui. Eu me recordo que no voo para cá, de São Paulo para o Espírito Santo, a minha vontade era gritar dentro do avião, assim. Eu sentia uma vontade de gritar, porque assim, eu levei meu filho vivo, sabe? E eu tava trazendo meu filho dentro de um caixão. Embora a gente soubesse que o procedimento também de medula óssea era arriscado, e é arriscado qualquer procedimento, não só para ele, mas para qualquer outra pessoa, nós não imaginamos que esse seria o fim, né? Até porque aqui no Espírito Santo todo o tratamento dele foi muito harmonioso, ele não teve grandes complicações. E desde então eu vivo, né, esse luto. Meu luto é muito recente ainda. Ele tem muitas fases. Ainda passo por elas. Eu acho que quando eu saio da fase da negação e da raiva, eu acabo voltando para ela, e aí eu questiono muito.
eu pergunto por quê, eu quero saber o que aconteceu, quero uma explicação, uma resposta e eu não tenho, porque não existe um porquê, né? Briguei muito com Deus, questionei muito por que aquilo estava acontecendo comigo, que aquilo aconteceu com meu filho. Mas eu acho que Deus entende, sabe? Deus entende uma mãe que perde seu filho. E se eu ainda brigo com Deus é porque eu acredito nele ainda, né? Na existência dele. Não se briga com quem não existe, assim. Eu acho que ele compreende, sabe? E eu estou a cada dia mais, assim, fazendo as pazes com o divino, assim, devagar e sempre. Eu li um livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, onde ela fala que o luto, você entra numa caverna, mas você não tem como voltar pelo mesmo lugar. Agora você vai cavar com as suas próprias mãos a sua saída, né? E eu ainda tô cavando, sabe? Eu ainda tô cavando a minha saída, eu ainda tô ressignificando, procuro ajuda especializada, participo de grupos de apoio, faço terapia. O mundo precisa de terapia, mas eu acho que uma mãe que perde o filho, tudo aqui fica muito bagunçado, né? Os sentimentos se misturam e vira uma bagunça dentro de você, assim. E a terapia ajuda muito. Eu acho muito difícil para uma mãe sair sem ajuda, sabe? Sem terapia, assim, sem grupos de apoio, onde você pode falar sem ser nenhum julgamento, sabe? E ninguém vai achar estranho. Muitas pessoas vêm, sabe, quando o seu filho morre, muitas pessoas vêm com frases feitas, né? Deus quis assim, foi melhor assim. Mas uma mãe que acabou de perder o filho, ela não quer saber disso, né? Uma mãe que acabou de perder o filho e ouve isso, ela associa a um Deus muito mal, né? Eu lembro que eu comecei a sentir raiva de Deus. Eu comecei a achar que Deus era muito mal. Levou meu filho, então não pode ser um Deus bom. Como tá tudo uma bagunça aqui dentro da gente, essas frases prontas assim complicam ainda mais a situação, né? Mas não é culpa das pessoas, assim, as pessoas não estão preparadas. A sociedade não está preparada para uma mãe enlutada, para uma mãe que perdeu o seu filho, para falar sobre a morte, para falar sobre o luto. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Eu acho que mais do que palavras é empatia, sabe? Eu tive muitas pessoas que tiveram empatia por mim, pelo meu filho. Na primeira campanha de doação de sangue, muitas pessoas doaram, conhecidos, desconhecidos, amigos, familiares, fizeram ação entre amigos para nos ajudar e ajudar meu filho com o tratamento, porque são muitos os gastos. Prima minha que deixou as férias para passar 3, 4 dias comigo, nem que fosse assim para eu tomar um banho, comer direito. A minha tia veio, ficou na minha casa umas 2, 3 semanas e eu lembro que ela falava assim comigo: Fabiana, eu não sei o que te falar, eu não tenho palavras para dizer, eu não posso imaginar o que você está sentindo, mas eu sei fazer uma comidinha boa, vou fazer uma comidinha para você comer, porque eu lembro que eu chegava e eu sentava no sofá assim, e eu estava num estado paralelo, sabe? Eu olhava pro nada. E a gente fica assim, eu tive colegas que arrumaram a minha sala de aula para que eu voltasse a trabalhar. Eu tive amigos que mandou, outros não estavam lá comigo, mas mandou amigos do outro estado ir no dia lá ver se eu precisava de ajuda. O meu filho precisou de transfusão sanguínea em Curitiba e nós fizemos uma campanha, pessoas aqui do Espírito Santo que conheciam pessoas de lá pediram ajuda. Eu coloquei essa publicação num clube da Alice que eu participava lá, e de mulheres, e teve uma repercussão que eu não esperava, sabe?
elas começaram a ajudar, a compartilhar, a mandar mensagens. Eu não sei nem se deu tempo de responder a todos. Como elas foram generosas, sabe, comigo e com meu filho, mesmo sem conhecer a gente. Doaram sangue, doaram granulose, que é um outro tipo, é outra forma de doação. E eu acho que é isso, sabe? Uma mulher levanta outra, uma mãe levanta outra, me ofereceram casa, me ofereceram comida, um abraço, uma palavra amiga. Mas meu filho era assim, sabe? Meu filho era muito generoso, muito amoroso. E essa generosidade e essa amorosidade que ele tinha se voltou, né, para ele antes dele partir. Eu acho que meu filho veio me ensinar, assim, um pouquinho, sabe, disso tudo, assim. Meu filho veio me ensinar sobre como viver. Meu filho comia um prato de comida como se fosse a última coisa que tinha, que é como se ele fosse partir daí 1 minuto. Nos nossos passeios, nas nossas viagens, ele participava de tudo, como se o mundo fosse acabar ali, sabe? Ele me ensinou e continua ensinando muito sobre a efemeridade da vida, como a vida é transitória, como a vida é momentânea, como nós estamos aqui e daqui a pouco não estamos mais, sabe? Eu sei que mesmo em meio à dor, a minha terapeuta sempre fala comigo assim: agradeça, Fabiana. Mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo não entendendo o que está acontecendo, agradeça por ter sido mãe de uma criança tão especial assim, pelo filho que você tinha. E eu sei que quando a gente está na fase do luto, assim, a dor briga muito com o amor, sabe? O amor que eu sinto pelo meu filho é muito grande, mas a dor, ela vem e ela atrapalha um pouco esse amor, assim, eles ficam brigando juntos uma com a outra. Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo o amor vai ser muito maior que a dor. Eu tenho certeza disso. Meu filho nunca ia dormir sem falar que me amava, sabe? Todos os dias: mamãe, eu te amo, Deus te ilumine, te abençoe, te cure, todos os dias. No setor de transplante, ele mudou um pouquinho, né? Todas as noites ele falava: mamãe, eu te amo. E eu lembro que ele respirava fundo, sabe? E falava assim: mas mamãe, é pra sempre, tá? Eu não sei se ele estava se despedindo, né? Não sei dizer. Assim, esses lugares de fala para a mãe lutada é muito importante, né? As pessoas não dão muito conta, assim. Como a sociedade não está preparada para nós, as pessoas não dão conta de uma mãe ficar falando assim toda hora, ainda mais no início. Eu falo do meu filho sempre, assim, meu filho faz parte do meu sistema familiar. Mas eu percebo o incômodo das pessoas, sabe? Quando você toca no nome, a pessoa olha assim: ai meu Deus, lá vem ela de novo. Ou troca de assunto, como se aquele assunto fosse proibido, né? E a mãe não, a mãe quer falar, ela quer expressar o amor que ela sente pelo filho dela. Então esses lugares de fala são muito importantes. Eu me recordo assim que depois que meu filho faleceu, muitas mães entraram em contato comigo, sabe? Muitas mães. E essas mães perderam os filhos há algum tempo já, ou recentemente, ou da mesma doença que o Gustavo e não deu tempo de chegar no transplante. E eu olhava para essas mães e para as histórias delas, assim, e eu pensava assim: se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ela tá viva, se ela tá de pé, se ela tá tentando, eu também posso ficar de pé, eu também posso conseguir. Quando eu imagino meu filho, eu não imagino meu filho triste. Eu imagino meu filho correndo muito, que ele não podia correr. Eu imagino meu filho num campo, correndo, com muitos amigos.
Ele amava fazer amizades. Eu imagino ele tomando banho de muita, muita, muita cachoeira que ele adorava, muita praia, evoluindo espiritualmente, ajudando outras pessoas que precisam. É assim que eu imagino o meu filho, sabe? Eu agradeço muito, sabe, toda a generosidade, todo o amor que as pessoas tiveram pelo meu menino. Eu fico até com medo de falar, acabar esquecendo e esquecer de alguém assim. Foram amigos, foram familiares, a minha família, a família do Gustavo, por parte de pai, desconhecidos, todo o amor, todo o carinho que tiveram com a gente. Esses momentos são muito importantes. Esse documentário é importante para que a mãe possa falar aquilo que ela sente, sabe? Colocar para fora, assim, sem ser julgada, né? Sem necessitar de nenhum julgamento, assim. Uma mãe que perdeu o filho não necessita ser julgada, assim. Ela tá arrumando ainda, ela tá arrumando a bagunça que ficou dentro dela. Ela tá cavando, né, a saída da caverna, assim. Então é isso. Eu agradeço muito, muito essa oportunidade de contar um pouquinho da história do meu filho, da nossa história. Eu espero muito que com a minha história e com a história do meu filho, outras mães possam ouvir e possam também querer ficar de pé e possam querer tentar viver, possam querer tentar conseguir viver sem o seu filho. Eu me recordo de cada momento do meu menino, assim, de cada sorriso, do quarto do hospital, que eu tinha comprado o brinquedinho, então antes dele ir para UTI, a gente estava brincando, das gargalhadas, porque ele não ria. Eu falava: Gustavo, você não ri, você solta gargalhadas, assim. E a gente vai vivendo, um dia de cada vez. Eu espero que outras mães ouçam esses documentários e possa querer ficar de pé, né? Uma mãe levanta outra. Obrigada. Obrigada a todos pelo carinho e por ter me ouvido um pouquinho. A dor não mata se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor e enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se